Hey pessoal, bem-vindos ao Extra Podcast, onde falamos tudo sobre nossos reality shows favoritos. Eu sou o Rich e ao meu lado tenho a Laura e nossos convidados da semana, o Vitor e o Thiago, que também já são de casa, já vieram aqui outras semanas. Oi Vitor, oi Thiago, tudo bem com vocês? Olá, muito boa noite, tudo bem? Tudo E, indo. e aí, gente, boa noite, como vocês estão? Tudo bem? Podia estar melhor no Big Brother? Podia, né? Mas pelo menos assim não tá, né? Podia. Tá indo tudo bem, Ah, eu tudo tô, eu média. tô bem, sabe por quê? Porque eu olho assim, meu Deus, já vai, finalmente abriu e tá quase acabando. Mas ainda falta tanto, falta tão pouco e parece que falta tanto. Ah, é verdade, gente, parece que falta um mês ainda. Tá E o infinito esse curioso, né, Big que é uma Brother. temporada que parece que a gente tá assistindo há 6 meses, né, que tomou conta do meio Sim. do ano inteiro. Porque não acaba. É tipo 3 Big Brothers acontecendo por semana. Não, É mas sabe o tão que louco que tá. acontece? O tempo, pra mim, tem passado tanto rápido que eu sinto que eu vou piscar, a Fazenda vai começar e depois a gente vai ficar, nossa, não aguento mais a Fazenda, podia começar o Big Brother, e já vai estar começando o Ah, é Big Brother. verdade. É sempre assim, todo Eu ano, acho que o Big Brother tinha que voltar a durar tipo 80 dias, como era antes, sabe? concordo. 75, 80 dias. Porque tá ficando muito longo. Na época da pandemia, a gente ainda estava em casa, não tinha o que fazer, a gente torcia para que não acabasse logo. Mas agora não, agora que a nossa Não, vida e voltou ao nós, normal. trabalhadores, que não somos igual os fãs da Amanda, queremos. Dum, dum. Já É comecei, é bom que o verdade, Thiago cara. já começou mexendo com. Se o podcast Não, mas cair, vai ser culpa do é, Thiago hoje, viu? mas eu concordo, cansa muito, porque você tá vendo as mesmas coisas. Tem um ponto que não tem mais o que acontecer. Então a gente tá vendo Sim. a mesma coisa, é muito cansativo. Eu concordo, eu acho que tá muito longo. Uma coisa era em 2020, 2021, assim. Por exemplo, 2021 tinha coisa acontecendo até o final, assim, né? Foi uma edição Sim. muito cheia de coisa e tal. Mas ano passado já foi super cansativo. Esse ano tá sendo muito cansativo. Parece que todo dia, para quem tá no Twitter e quem tá no Instagram também, né? As mesmas pautas são repetidas o tempo todo, entendeu? Então a gente fica nesse ciclo, é a mesma coisa. Se alguém tivesse. Não tem aquela mulher que faz um perfil no Twitter, que eu acho engraçado. Ela todo dia coloca, tipo assim, o que foi o assunto do dia no Twitter. Eu acho que se a gente fizesse Uhum. Big Brother ia ser a mesma coisa todo dia já, porque tá a mesma coisa o tempo todo, o tempo todo. Então acho que tá muito cansativo pra gente, assim, acompanhar. Esse Big Sim. Brother tá parecendo aquele Big Brother de Portugal, que acabou e aí a Começou vencedora nem logo saiu da outro. casa e continuou logo outro. Ai, Pra horrível, quê? gente, pelo amor de Deus. É isso. As pessoas já estão. Dá pra ver que as pessoas estão cansadas lá dentro. A Sara, Sim, principalmente, cara. A Sara tá muito sim. cansada. Uhum. Então vamos lá, falando em canseira, nós já chegamos na 12ª semana do BBB 23, ou seja, tá vendo, gente? 12 semanas do Big Brother, minha nossa senhora, a gente tem Nossa pelo menos mais senhora. duas pra comentar, ou seja, tem pelo menos mais 2 episódios do podcast vindo aí sobre BBB. E o primeiro assunto não pode deixar de ser outro se não é o assunto que rendeu tudo que rondou na temporada. Porque, vamos convenhamos, gente, se não fosse Alface Black, esse Big Brother estaria estragado completamente, porque eles que dão a pauta mais sadia pra gente assistir na televisão são os dois. A gente não fica pensando qual crime eles vão cometer ou que tipo de coisa vai acontecer ali com os dois Não, tretando, pera porque lá. um só atinge o Vamos outro. consertar isso. Crime, eles não cometem. Crime, a única pessoa que cometeu foi seu sapato, Guimê, Gustavo e Christian, né? Então, a gente não fica com E medo de Kay? crime com eles, né? E Não fica com Kay, e Kay. eles entregam pra gente o entretenimento que a gente sempre É quis, mas não super são bem valorizados, né? sadio. Em Não, outros exatamente. tempos, Alface e Black seriam a final do Big Brother porque o povo queria ver esse confronto final, né? Assim, dos dois se enfrentando numa Sim, final. principalmente se fossem homens brancos, né? Ah, se fossem brancos, eles seriam imbatíveis. Seria o Ia novo ser Diego igual o Alemão. Prior. Seria o Diego Um Alemão e beijo o Prior. alemão e cowboy. Ia ser muito Lemon Cowboy, assim, a rivalidade. Cara, pra mim o destaque da temporada, assim, essa rivalidade meio doida deles, assim. Eu E acho é que é bom bom de acompanhar. Laura discutir. foi boazinha, né, Laura? Meia doida. É uma doidice aí meia, né? Porque nos tic-tac deles não batem bem em nenhum momento ali. Os dois estão Cara, é muito completamente já. engraçado. É a rivalidade do Mas Coringa, eu gosto, né? porque é uma Com o coisa. Pinguim. Então também É assim, uma também o coisa. Não, Gotham mas é ali bom dentro. porque eles não ficam, tipo, humilhando a outra, um É. outro de forma pesada, pegando questões pessoais, igual às vezes fica. A Larissa faz muito isso. Ela chega já, em vez de falar mal da pessoa do jogo, tudo, eles já vão baixando o nível de uma forma assim. É a pior pessoa do mundo, é agressiva, é machista. Eles não fazem isso. Eles se. É, tem essa rivalidade entre eles, tal, mas é de uma forma
que dá pra ver que é de jogo. Talvez por isso, inclusive, que não tenha virado essa rivalidade tão forte aqui fora, porque dá pra ver que é totalmente de jogo e que eles vão sair aqui fora e não vão tá se odiando, né? E, sabe, aquele ódio entre ele, nunca vou olhar na sua cara. Dá pra ver que não tem essa relação, né? Sim, e o César Black, ele falou isso ontem na briga com a Larissa, né? Ele falou Uhum. que com o próprio Alface, ele não tem esse modo de ofender a pessoa, o adversário e tal, igual a Larissa faz, sabe? Então, por isso que eles conseguem, pelo menos, conviver numa boa. Eu acho até com um bom embate, assim, uma briga, assim, não só de ofensas, que acaba virando uma coisa pesada, sabe? Igual a Fazenda de Deolane e Débora. Aquilo aí teve uma hora que ficou muito massivo pra quem assiste, sabe? Mesmo a gente gostando do entretenimento, mas chega uma hora que fica muito pesado de assistir, assim. Era esse ponto que eu queria pegar, porque pra mim a rivalidade de Black e Alface é uma rivalidade de Big Brother. O Sim. jeito que as deserters lidam, não só elas, mas todo o quarto deserto, quando estava inteiro, era muito a Fazenda. Era uma coisa mais pesada, era uma coisa mais baixa. Então, isso, pra mim, nivela muito o que é cada um, sabe? Sim. Eu já Eu estou concordo. ansioso pela foto do Alface com o Rocco, porque é sobre isso, sobre amizades pós-BBB, já vai estar lá tomando conta do Rocco quando o Black E com viajar. roupa de peruca. Os três com Não, perucas com a e mesma pijamas e o fantasia. Rocco. E com a Domi ao Mas fundo cantando Baby Shark para os três, os né? Vai ser dois assim. vestidos de... Não, o Alface e o Rocco vestido de tomate. Alface e tomate, uma coisa salada. Fica a dica aí. O Black com uma lace ruiva para ser o Isso. tomate. Eu acho que essa é a grande diferença. Uma das coisas que a gente sempre reclama do Big Brother é que sempre tem gente que é assim. Que é, tipo, eu quero votar em fulano essa semana, fulano é o meu alvo. Aí a pessoa passa a semana inteira falando da pessoa todo dia, de forma muito pesada, cria uma coisa. O Black e o Alface não fazem isso. E isso faz toda a diferença pra gente. Eles mesmos percebem lá dentro que eles falam que a Larissa tá falando assim porque tal pessoa tá no paredão. E é isso mesmo que ela faz. Tal pessoa tá no paredão, a pessoa que a gente vai votar. Então eles passam falando. Foi o que fizeram com a Domitila também, semana passada. É isso, sabe? Aquela pessoa nossa escolhida, então a gente vai massacrar ela essa semana. Aí agora não é mais, então muda. É sempre assim, a Domitila ficou, aí eles falaram assim, o público esqueceu, e eles não ficam mais falando isso da Domitila que eles estavam falando. Tipo, esse grande problema que elas tinham com a Domitila, falando um negócio feminista, parou, porque o público não votou, então parou, o público esqueceu. Acabou. Agora a gente tá. O nosso maior inimigo é o Black. Aí fica toda hora massacrando. É sempre assim, é sempre assim. E eles não fazem isso, que é muito agradável pra gente assistir, que é uma briga que a gente ri. Eu rio, pelo menos. É, porque elas não estudaram na faculdade ali aqui de como queimar e eliminar uma pessoa naquela semana, né? Elas teriam que trabalhar Porque. muito pra ser Kay, Vitor. Teria que trabalhar muito ali. Sim, muito. Porque, no caso dela, ela fazia exatamente isso, mas ela fazia com uma sutileza que realmente a pessoa que ela brigava e queimava durante a semana era eliminada na terça-feira, até que chegou a vez dela. Mas foi no último paredão. Então, assim, falta para elas a sutileza que já tentaram fazer em outras edições e elas não tiveram sucesso. Carisma, né, gente? Carisma. E olha que eu Principalmente. gostava delas e perderam demais o carisma. De verdade. Sim. Amanda Acho eu não que elas falo porque ficaram- nunca teve, né? Eu acho que elas ficaram muito pesadas, assim. Pesadas. Perdeu coisas, momentos leves, né? É justamente isso que eu quero dar o gancho pro plot principal, porque foi assim, aconteceu essa semana o que a gente tava pensando que ia acontecer desde o começo, que foi o quê? O Black fazia as malas e ir embora pro deserto, né? Era uma coisa que a gente tava esperando acontecer a temporada inteira, que era o Black ir pro deserto, uma hora ia se chegar, mas quando a gente pensava que talvez não acontecesse mais, ele foi lá, teve uma mini treta lá com a Domitila, não gostou dela dizer que não daria o anjo pra ele, pegou as malas, foi embora, chegou de braços abertos, né? As meninas desérticas lá, as 4 querubinas, né? Nossas anjinhas angelicais que nunca erraram, acolheram ele com tanto amor, com tanto carinho, né? Corta para daqui a pouco a gente falando que achavam mandando ele dormir no chão. Foram lá, tudo bem, aí o Black parecia ter virado o 5º membro do deserto, tudo bem. Ele ganha o anjo, né? Manda 2 desertas pro paredão.
elas ameaçam despejar ele, chega a ordem de despejo na casa, a Larissa diz, vai embora, a Aline fez, se quiser deitar, deita no chão. Inclusive, quando eu falei esse comentário, deitar no chão no Instagram do BBB, o que eu fui atacado, gente, não foi brincadeira, mas eu fui defendido pelos fãs do Black, obrigado para os Black fãs, né, porque foi, você não entendeu o que a Aline quis dizer, aí eu respondia, assim, se ela mandou uma pessoa deitar no chão, ela quis que aquela pessoa deitasse no chão, não tem o que entender, né, não tem o que ser entendido. Exatamente. Ela, deitar no chão quer dizer o quê? Não é como aquele xingamento. Se me odeia, deita na BR. A pessoa também tá mandando a pessoa deitar na BR e passar um carro por cima. Mas tudo bem. As pessoas estão tirando contextos de sabe-se lá onde. Mas o que esperar de fãs de pessoas do deserto, né? Mas assim, o Alface também não gostou da atitude do Black. Foi lá no quarto do fundo do mar filmar o Black conversando com a Domitila, fez uma indireta, deu um ribuliço e a rivalidade, e começou um caos e virou aquela bagunça que resultou nessas tretas maiores aí entre eles. Eu quero começar com o Thiago. Vai aí, Thiago, o que você achou de tudo isso que aconteceu? Pode dizer todo o seu ponto de vista aí agora, desde o Black deixando o fundo do mar, quando o fundo do mar depois fechando as portas do quarto pra ele. Cara, eu entendo o Black ele não ter se sentido acolhido pelo quarto, porém eu também, nesse meio termo, acho uma hipocrisia dele, porque quando o Kay e Gustavo eles estavam na casa, e Christian, né, que eram os quatro no líder, ele falava do quarto inteiro. Ele falou da Marvila, ele falou da Domitila, muito mal da Domitila com a Kay, falou do próprio Fred Nicásio, e tipo, cara, a gente entende, mas por outro lado, eu não vejo que ele tem esse motivo todo de se sentir excluído. Porque ele poderia também ter tomado partido e saído do quarto, mano. Ele fez isso agora, muito tarde. E mesmo que tenha dado certo pra ele um pouco com o público, que isso as pessoas começaram a verem com os outros olhos, sabe? No final de tudo, acabou dando certo pra ele. Já sobre o Ricardo, eu não vejo algo fora do normal do que as pessoas começaram a falar. Porque antes ele tinha feito a mesma coisa com Kay, Gustavo e Larissa. Ele chegou na festa, pegou o celular e gravou os três na festa, por causa da treta que tava dando de ciúmes da Kay. E ele postou pra afrontar mesmo e ninguém falou, entendeu? Porque as pessoas do Twitter são assim, quando são coniventes com algo que eles pensam, eles apoiam. Aí quando é com alguém que eles gostam, a pessoa vira a pior pessoa do mundo fazendo a mesma coisa que eles apoiaram semanas passadas, entendeu? Então não acho que foi um crime ele ter feito isso, é uma coisa que ele já sempre faz. E é aquele negócio, o Ricardo ele é assim mesmo, mano. Ele tem um jogo duplo, ele sabe, ele falou que é um jogo duplo, liso, que ele sabe que pode dar ruim pra ele, entendeu? E se ele for eliminado, são consequências do jogo dele, sabe? Mas eu não acho que é uma coisa errada, assim, que as pessoas estão tentando colocar. Porque quando ele foi pro fundo do mar, ele era só mais uma pessoa pra eles, cara. Mais um voto conjunto pra eles, entendeu? Então, quando não é mais, a pessoa tem que ser jogada fora assim, entendeu? Meu ponto de vista sobre isso é isso aí que eu falei agora. Então, Black. O Black, ele nunca gostou muito das pessoas do fundo do mar. Não todos, obviamente, mas a Domitila, principalmente, que foi a dupla dele, eles nunca se deram muito bem. O jogo levou a eles terem que se unir para poder não serem eliminados. Beleza, guardamos essa informação. Ele, por N fatores, decidiu deixar o quarto principalmente depois de não se entender com a Domitila e tal, saiu do quarto e foi pro deserto, sendo que ele já tinha brigado com o deserto no dia anterior, se mudou para lá. Ele nunca jogou com as desertas também, né? Então, outra informação para ser guardada. Beleza. Ele ficou meio que sozinho por todos os lados, igual o Ricardo. O Ricardo também não começou com deserto, não teve o apoio num certo momento, foi para o fundo do mar, e aí não se deu tão bem também com as pessoas do fundo do mar, porque a alma dele de deserto ainda estava lá, e começou a fazer o jogo duplo, que é onde se encontra o jogo dos dois. O que eu acho importantíssimo para o programa, porque a gente não sabe o que esperar de nenhum dos dois. O que eles vão fazer, como que eles vão lidar com as situações que vão ocorrer, quem eles vão proteger, quem não vão.
Porque estavam até falando assim, com o Black Moon, quem que o Ricardo vai indicar? Aí falaram logo, o Fred. Mas o Alface era uma caixinha de surpresa. Então não dava para confiar que ele ia realmente indicar o Fredão, sabe? Beleza. Deu-se o caos todo com Black e as desertas. Elas, por sua vez, vão para atacar, porque elas têm esse ímpeto de ataque. Elas não são. Não conseguem ser passivas, não conseguem receber o ataque para poder se defender. Não, elas vão para cima e elas vão sempre em bando, né? Então elas acabam fazendo a vítima no que elas acham que são elas, mas não são. Elas transformam sempre alguém em vítima. O jogo do Alface é muito kamikaze. Ele não tá nem aí pro que as pessoas vão pensar. Ele faz o ponto, ele diz o que ele vai fazer. A questão dele gravar os stories e colocar legenda dizendo o que está acontecendo, para mim é muito bom. Eu gosto muito disso. Para mim, isso é Big Brother, sabe? Não é se atentar somente às pautas que são extremamente relevantes, que são. Mas é isso, tipo, você ficar perdido no jogo e ainda assim tentar se salvar, se esquivar. E o que eu acho interessante é isso, como você vai fazendo essas coisas. E isso pode sim ser um fator que vai te levar para a final, para a vitória, ou que vai te derrubar logo. No caso deles, dois, tá indo. Faltam 2 semanas só para acabar o programa. E eles estão lá ainda. E os outros? Será que vão chegar? Fica o mistério no ar. Laura? Então, eu achei, eu vou fazer. Eles foram muito filosóficos, eu vou ser mais povão agora. Achei que o Black fez uma coisa bem idiota, mas que deu certo. Não teve nenhuma razão para ele sair do quarto do jeito que foi, ainda mais depois de todas as ameaças. Pareceu que foi uma coisa tipo assim: pô, o programa tá acabando, deixa eu fazer esse momento aqui, porque eu nunca dormi no deserto, era meu sonho. Foi isso que ficou parecendo. Não teve razão, não teve nada. Ele inventou, tirou do cu para poder criar algum momento, sei lá o que ele fez. Eu tava assistindo a hora e falei, meu querido, de onde você tá tirando isso? Ainda mais para um anjo, nada a ver. Assim, não estou discordando com o que vocês falaram da questão com a Domitila do começo, que ele sempre foi isso tudo. Nem tem, para mim ele tinha o deserto, nem sei se ele tinha uma relação assim. Para mim ele tinha mais como imaginário e tal. Ele tava puto com a Amanda semana passada, entendeu? Acho que ele foi porque cansou, quis criar um momento e aí elas acharam que ele tava, isso queria dizer que tava junto, mas elas também foram burras de não tentar encampar ele direito ali no jogo. Ela é simplesmente, tipo, ele veio pra cá, é nosso agora. Sabe, aquelas coisas jogadas que faltam pensamento. Só que assim, o Black deu sorte que ele é uma pessoa que é querida aqui fora, que ele tem uma boa relação, boa imagem, e as desertas, principalmente as que brigaram com ele, Larissa e Bruna, tem uma rejeição. E aí ele virou, tipo, a pessoa que estava certa na briga. Poderia ter dado super errado, assim, pra ele, né? Eu acho que foi uma jogada idiota, mas que deu certo. Mas acontece, né? Tem várias jogadas que são burras, mas estão certas, porque é assim. A gente não tem como prever como que as pessoas vão reagir às situações. Mas pra mim foi uma jogada totalmente idiota, totalmente sem sentido. Tipo, você acabou de sair falando mal da Domitila, que a Domitila ia te colocar no coisa. E isso uma semana depois, você tá brigando com a Amanda porque vocês tinham uma relação, você não votou nela, e aí ela te colocou no paredão salvando o Fred. E aí você vai pra lá, e aí depois você coloca essa pessoa direto, sabe? É só porque tem essa questão e as pessoas gostam dele. Mas assim, é um jogo totalmente sem sentido. Feito, parece que, tipo assim, ai, não sei o que fazer hoje, deixa eu arrumar essa confusão aqui. Pra mim, o Slack foi isso essa semana. Foi totalmente sem sentido, totalmente fora de si. Mas deu sorte porque ele é querido. Ele é uma pessoa que é considerada carismática, tem a questão do rouco e tal. As pessoas fizeram dele um meme. Então, pra mim, ele deu sorte nesse sentido. Mas, pra mim, essa semana dele foi extremamente caótica. Mas isso também as pessoas gostam às vezes, né? Mas nem sempre. O Alface. Meu problema com o Alface fez, eu concordo que ele tem esse jogo mais impulsivo e eu concordo que ele tem feito isso desde sempre. O problema pra mim é que eu acho que dessa vez, até agora, as pessoas viram bem o lado dele como certo.
mesmo sendo caótico, mesmo sendo esse tipo de jogo. Mas agora eu acho que ele pecou nas escolhas de fazer isso, certas coisas nesse momento, entendeu? Não acho que é fora do que ele já tem entregado até agora. Não acho que ele mudou de repente. Mas eu acho que quando as coisas vão se repetindo, certos comportamentos viram diferentes para o público, entendeu? Eu acho que essa é a questão do Alface. Ele fez coisas que parecem justificadas que de repente não parecem mais justificadas. Tipo, ele achando que a Sarah ia sair. Que foi o que aconteceu. Ele achou que a Sarah ia sair, né? E aí ele foi ficar lá com a Bruna porque ele achava que ela ia ficar. E ela ficou mesmo. Então eu acho assim, não acho que o que o Alface fez está fora do que ele tem mostrado no jogo até agora. Realmente não acho. Eu ainda gosto do Alface, acho um ótimo personagem, um ótimo jogador pra gente assistir assim, no programa para um reality show. Mas para mim, eu acho que a forma que as pessoas olham para o que ele faz hoje é diferente de semana passada, entendeu? Porque as pessoas mudam as suas percepções. E principalmente por causa da relação dele com a Sarah. Porque a Sarah mostrou uma lealdade a ele lá atrás que outras pessoas não tinham demonstrado. E eu acho que as pessoas não esquecem disso, entendeu? E eu acho que isso faz a diferença para a percepção dele ser diferente. Não que eu acho que a Sarah tenha prometido, tipo, devoção eterna a ele, nem nada, ela não fez isso. Mas eu acho que a forma que as pessoas olham para ele é diferente. Então eu não acho que ele mudou, mas eu acho que problemas que as pessoas não tinham antes por diversas razões, elas começam a ter porque aquilo vai se repetindo. E tem uma hora que se repete com pessoas de formas que as pessoas não gostam mais. Deu pra entender? Deu pra Sim. entender. Não, e isso do Black com o Alface é engraçado porque toda semana a gente tira um tempinho do podcast pra falar dos dois, né? Então, é meio que culminou disso acontecer e é muito curioso, assim, porque assim, que da quarta-feira, né, que é o período que a gente comenta o podcast, vamos dizer, até segunda-feira, né, até terça, antes do resultado da paredão, a estrela do Black, eu acho que estava brilhando ao extremo, né? Porque tinha tudo pra ele bater no paredão, porque o Alface, todo mundo já sabia que se o Alface fosse líder, o Black, a primeira opção de voto dele, ele deixou isso claro pra gente, telespectador, super claro, por sinal, desde a votação anterior já. A gente sabia que ele ia votar no Black, né? A gente sabia que ele queria votar no Black, que ia indicar no Black, tanto que a gente falava, mas a liderança do Ricardo finalmente vai ser boa, porque ele vai coringar, mas em compensação ele vai indicar o Black, porque a gente, por torcidas pessoais, a gente dizia, não, ele podia mandar alguém do deserto e tal. O Black se doeu, por isso do Anjo. Eu concordo com a Laura, eu concordo com o Vitor e com o Thiago, com os pontos de cada um, que ele foi pra lá, mas eu achei curioso, que é como a Laura falou agora disso, de coisas erradas darem certo, porque não só resultou em coisas interessantes pro jogo interno, como pro jogo externo, porque ele desestabilizou as desertas, né? Ele destabilizou as desertas a um ponto que a edição não tinha como esconder que elas eram Mean Girls, sabe? Não tinha pra onde correr. Ele teve que mostrar, porque a Aline foi exibida 3 vezes expulsando o Alface, mandando ele deitar no chão. Inclusive com o Tadeu, a Aline mandando o Black deitar no chão. E inclusive o Tadeu falando isso antes do VT começar. Né? Então, assim, foi um foco que foi dado, que a gente sabe que são pequenos detalhes que guiam o público que assiste sua edição ou que vê só pouca coisa pela internet. Né? Que nem a gente, né? Que tá no Twitter, fica vendo PPV, faz o podcast, faz um monte de coisa. E tá lá. Tipo o Thiago, que sai cortando os vídeos, né, Thiago? E postando os vídeos. A gente tem uma noção maior das coisas quando tá postando coisas sobre o programa do que quem vai assistir só a edição. Então, isso deixou essa atitude do Black, por mais louca que fosse, dele sair nessa altura do jogo, serviu principalmente, por exemplo, para alavancar novamente a rejeição da Bruna. Gente, a Bruna começou a ser extremamente mais rejeitada do que uma semana atrás. Né? Que ela pode ver que nessa semana ela foi mais votada do que no paredão passado. Embora tenha ficado. Mas eu acho que serviu. E eu acho que o Black começou a acertar atrás de acertos. Porque quando ele indicou a Aline e a Amanda, foi condizente quando ele falou que elas duas têm jogos parecidos. E, gente, tirando a fanfic de casal que o Dr. Fred trouxe pra dentro da casa, realmente, você acompanhar a Amanda 24 horas por dia, você vai dizer, essa daqui é uma planta, ela tem que bater no paredão. Já que as plantas Marvila e Gabriel estão saindo, por que a planta Amanda não pode sair também?
né? Então é completamente condizente ele falando isso. E ele falou estrategicamente disso. Aí outra vez acentuou ainda mais desérticas. Por quê? Foram as 4 em cima de uma vez só dele, falando, mas você não quis ir pro paredão com a Domitila, que não sei o quê. Aí corta pra semana passada, todas elas correndo da Domitila, a Amanda imunizando o Fred pra não ir com ele com o paredão, a Domitila não tomando nenhum voto. Gente, a Domitila tá sem tomar voto. 3 paredões seguidos. É um recorde. A gente pensando que a Domitila vai estar em todo o paredão, ela não tá indo. Por quê? Elas acham a Domitila forte e não querem encontrar ele. Então por que quando é uma pessoa de fora, a pessoa não pode ter essa atitude? Então essa atitude do Black em si acentuou muito isso pro público. Tanto que o público ficou dividido que eu acho que se isso acontecesse um pouquinho antes, o Black não estaria ficando tranquilo contra a maioria do povo da casa. No paredão, né? Estaria com um favoritismo até legal de dizer, olha, se o Black bater até com a Domitila no paredão, acho que o Black derruba a Domitila, né? Porque o povo tá gostando dele, porque ele tem um ar mais engraçado, o povo acha quando ele sofre, assim, dos choros dele, o povo acha engraçado, né? O povo ri, repercute nas mídias rindo porque a edição usa aquela música portuguesa, que por sinal nunca mais usou, mas ele aparecia sempre na forma mais engraçada, que é uma forma de conquistar bastante o público. Por humor, o público também se vende bastante. Até o povo se vende pra quem tá deitado na cama toda hora, imagina pra quem é engraçadinho no mínimo, né? Então tem que ser Eu acho que numa valorizado. edição muito sem meme, tudo assim, o que tem se destaca bastante. Eu acho que isso conta também para Alface e para Black, né? Porque eles entregam momentos divertidos. E o Alface é aquilo, como todos falaram. O Alface sempre foi assim. O que agora muda é porque agora tem menos pessoas na casa. A gente consegue enxergar mais erros e acertos de todo mundo. Né? De quase todo mundo, porque tem gente ali ainda que é só puro erro. Mas a gente consegue enxergar mais as coisas, mas o jogo do Alface é isso. A gente sempre soube que quem ia derrubar o Alface no Big Brother seria o próprio Alface. O próprio. Né? Ele que é o maior inimigo, o maior rival do Alface no Big Brother é ele mesmo. Porque o Alface joga, gente, o Alface no Survival ele ganhava de ponta a ponta essa temporada, porque ele conseguiria dominar todos os lados e seria assim. Mas eu acho que não é nada surpreendente. Eu fico triste pelas coisas com Sarah, né? Eu sou desse lado que fica assim triste com Sarah, mas eu sou daquele assim, gente, quem torceu pro Alface no começo, realmente se apegou ao Alface daquele jeito do começo, não tem do que reclamar, porque o Alface do começo tá sendo o Alface do final. Então não tem pra onde correr, ele tá daquele jeito. Então não adianta agora, só porque ele mudou de lado, muda e desmuda de lado, ele dizer isso, porque é muito... O Alface é desse mood. A gente não sabe o que esperar. O Alface é a caixinha de surpresas. Como falaram, ele podia indicar o Fred no paredão, como ele podia indicar a Larissa, como ele podia chegar a indicar a Bruna, como ele podia chegar a indicar qualquer pessoa, talvez menos a Sarah. Mas o Alface não tem muito o que ser... dizer assim, nossa, ele tá muito diferente, ele tá mudado. Não. Quem mudou foi sua percepção com o Alface. Mas ele continua a mesma pessoa de quando entrou. É até incrível, né? Alguém continuar a mesma pessoa do começo ao fim do Big Brother. E o Alface continuou, mesmo com acerto e com erros. É o Alface que a gente sempre exaltou por ser um coringa humano, né? Mas, o gente, coringa da vida real. Da salada. Isso eu concordo com você da Sarah. Eu acho que ele vacilou um pouco com a Sarah nesse quesito desse paredão. Mas eu não acho justo também ele ser penalizado por isso, sendo que a maioria do jogo dele no outro quarto foi para proteger a Sarah. Inclusive, Bruna, Larissa, Amanda, Cara de Sapato e o restante falam que não é. Mas eles sim ficaram sentidos porque o Alface tinha a Sarah como top 1 dele de outro quarto, entendeu? Eles não aceitavam isso. Eles podiam bater pé e falar assim, não, não é por causa da Sarah, não tem nada a ver com a Sarah, você ter contato com pessoas de outro grupo e não falar, mas não, era por causa da Sarah. E ele sempre Mas bateu eu no acho que era peito. assim. Hã? Eu acho que era também. O quê? Por causa da Sarah. Eu Sim, era por concordo causa da com você. Sarah. Entendeu? Eles ficavam putos porque ele não tinha nenhum deserto como top 1. Quem veio depois para ser top 1 ele foi o Guimê, mas mesmo assim ele batia no peito falando que não ia fazer nada para prejudicar a Sarah, entendeu? Então eu não acho justo ele, tipo assim, ser penalizado aqui fora por causa de um errinho com ela, entendeu? Até porque teve pessoas do fundo do mar que erraram 20 vezes pior do que a Sarah, como atitudes, por exemplo, da Domitila que expôs a Sarah pro Guimê e mesmo assim ela foi perdoada e hoje em dia ela está normal, entendeu? Eu não acho justo ele ser vilanizado por um erro com uma pessoa que ele sempre tentou proteger no jogo, entendeu? Porque essa doideira do jogo dele sempre foi assim. Desde o primeiro dia chamam ele de facinho, né, entre aspas, por ser um jogo muito liso e muito fácil. E ele sabe disso, então por isso que eu não acho também injusto ele também reclamar das pessoas criticarem ele por isso, sabe? Porque ele sabe que ele é assim e ele tem que aturar as críticas que eles fazem, entendeu?
E ele também nunca foi top 1 de ninguém, né? Na Nunca casa, foi. até Nem então. da Sarah. E também ele não Exatamente. podia cobrar a Sarah por isso, porque ela era de outro grupo e ele priorizou ela primeiro porque ele quis, Ai, entendeu? eu acho que o povo do deserto falar isso é ridículo, quando eles nunca priorizaram também ele. É. Ele tinha sempre que ir atrás do que eles falavam, né? Tipo, eles nunca seguiam o que ele queria. Era Então, igual com a assim, Tina, né? então acho foda também. Assim, eu acho que, pra mim, ele errou ali na situação, mas também não acho, como eu falei, eu não acho que seja o fim do mundo. Eu concordo com isso. Eu acho que vem muito também do fato de que tem bem menos gente e agora é uma coisa assim, é fácil isso virar o problema que é, porque fica muito escrutínio em cima das pessoas que tem menos gente, e assim, as outras pessoas, ninguém vai olhar o quê? Ele é uma das pessoas que entrega, então as jogadas dele ficam mais evidentes mesmo. Mas E eu as também, pessoas acho que a gente falam, concordou bem aqui, né? Que eu acho que ele não sim. mudou. Eu acho que quem diz que ele mudou tá Não. meio equivocado. E uma coisa, gente, cara, eu não sei se vocês vão concordar com isso, mas é uma visão minha que eu tenho desde dessa mudança da alface, que eu até tinha falado nos grupos aí. Eu falei, cara, o pessoal vai discordar do alface daqui umas 4, 5 semanas, porque ele vai mudar completamente e as pessoas vão meter o pau nele por uma coisa que ele já estava fazendo há muito tempo, entendeu? E realmente as pessoas agora falam que ele mudou. Ah, não, alface tá sendo falso, liso, mudou, agora tá gostando das desérticas novamente. Mas, gente, ele nunca falou que odiaria o grupo. O problema dele era com a Bruna, com a Larissa e com o Fred. Ele pegou um pouco de ranço da Amanda e do Cara de Sapato porque eles quiseram impor uma opinião pra ele que ele ficasse em modo de servir ele, sabe? Sendo que ele não quis ficar nesse modo. Então é por isso que ele votou nas 2 vezes na Amanda depois do grupo, entendeu? Porque ele não aceitou. E agora ele mudou na cabeça dele de uma forma que ele quer se juntar a todo mundo, falando que joga sozinho, ele joga sozinho. Querendo ou não, ele não joga sozinho. É E claro que ele não tanto joga sozinho. Alface quanto Esse é o erro Black. dele. E tanto Alface quanto Black, a gente tem que dar os créditos também, porque eles estão fazendo uma coisa que o público reclamou tanto e o público não tá valorizando. Exatamente. Que é fazer, sabe o quê? Mudar de quarto e acabar com o jogo de quarto. Eles estavam mudando de quarto, gente. Ou seja, estavam fazendo. Se mais E, pessoas gente, tivessem mudado de Que era quarto, o que assim, tipo. pediam sempre pra Aline fazer, né? Pra fazer o que. exatamente. Exatamente. E isso é Não, pra muito todo diferente. mundo Porque, fazer, por exemplo, e a Aline só não paga caro por isso porque ela é amiga da favorita. Porque se ela fosse do fundo do mar, ela tava em casa, agora assistindo Big Brother de casa. Exatamente. Então, porque é muito do lado que estão. Mas assim, eles entregam essa mudança que a gente queria. Porque os jogos eles são muito parecidos. Vai ver, por isso eles brigam tanto. Porque não sempre diz isso, que pessoas que são muito parecidas tendem a se bater de frente. É muito E, Alface cara, Black. e eu vou falar, eu acho que o César, ele quis muito ter esse jogo do Ricardo, porque ele não conseguiu, mano. Porque se desse mais 1 semana e meia pra ele, talvez os meninos do deserto acolheriam ele e ele realmente iria conseguir mudar de quarto, tendo a maioria, que era elas 4 mais ele, entendeu? Mas não bateu. Ele tá esquecendo que o Alface era deserto, entendeu? Eu acho As também que pessoas, as meninas tem têm um assim. afeto por ele, querendo ou não. Mas eu acho também que tem uma questão que é aquela coisa, o outro lado é sempre melhor quando você está olhando de longe. Eu acho que ele também não Exatamente. tem essa relação assim com elas da forma que ele imaginou que seria na cabeça dele. Sim, sim, sim. Porque não bate ali também, entendeu? Eu acho que ele não se encontrou porque eles não combinam também. E Tem Mas isso. eu tenho um exatamente. outro ponto sobre essa mudança de quarto do Black. Ele falaram pra ele, acho que tanto o Fredão quanto a Larissa, que o Black também estava sendo visto como meio planta do lado de fora. E aí ele queria dar um destaque pro jogo dele mesmo. Tanto é que quando ele muda de quarto e acontece a briga com as desérticas, ele diz que ele foi pra lá pra incomodar mesmo. Então, pra mim, o que Eles passou. falaram isso pra ele, eu não lembro. Então, eu não sei se foram os 2 que falaram ou um só que falou, Uhum. mas ele precisava de um destaque maior no jogo. E eu Tá acho que ele absorveu isso. E tá certíssimo. Se precisa de um destaque, então vamos Não, se e destacar. é melhor que você ouviu isso e, tipo, ele fez alguma coisa, porque tem gente que ouviu isso e não fez nada, só Não fala que fez tá nada, fazendo coisa, Exatamente. fala que tá mas fazendo tá muito. pendurado no Big Fone. Sabe o Exato. que Sabe quem é?
Sabe o que resume o Black? O Black se resume a canção Aqui no Mar da Pequena Sereia. Que é aquele negócio que não é o fruto do meu vizinho parece melhor que o seu. Seu sonho de ir lá em Sim. cima, eu creio que é engano seu. Você aqui no fundo tem conforto até demais. Então, já dizia o nosso caranguejo A Sebastian, Disney nosso pagou crustáceo. isso? A Olha, se Disney pagou? pagar, eu cito até o Rei Pelo amor Leão ano de que vem. Né? Mas assim, mas é porque A aqui no Disney mar eu me pagou? lembrei do fundo do mar, né? Mas eu acho que é como quando vocês falaram isso, eu lembrei logo dessa música, porque ele idealizou muitas coisas, mas assim, quando o Thiago falou aquilo de mais uma semana e meia, eu ia dizer que não é nem uma semana e meia, bastava o anjo não ter caído na mão do Black, porque ele não teria se comprometido com Uhum. ninguém, ou seja, É. vamos supor que o anjo tivesse batido com o Fred e Nicásio, né, que ficou entre os dois. O Fred teria colocado duas pessoas no deserto, as do deserto conversado com o Black, talvez daí começasse a mudar as coisas, a situação, né, a relação delas com o Sim. Black tinha sido puro amor. Mas sim, mas que bom que não caiu, porque foi bom ver, né, esse atrito, porque eu tava cansado de ver a mesma E, tecla cara, sendo eu batida. acho que o Black, ele ajudou muito a Alface nisso, cara. Porque as meninas não têm mais argumento pra falar da Alface. Foi o que ele falou hoje. A única coisa que elas podem falar de mim é que eu estou me achando. Mas de resto, a gente não tem mais nada pra resolver, porque a gente tá conversando normalmente. Ele trouxe um afeto das meninas com a Alface de novo, que vai botar, sinceramente, o Alface no top 5 e a Domitila no top 6. Ou a Sarah, que a gente não sabe quem vai ser os próximos, que a torcida das meninas já pegaram gosto do Alface novamente. E, sinceramente, a torcida delas são as votantes dessa edição e vai levar quem tiver babando o ovo da Amanda. Se a pessoa não tiver babando o ovo e ir contra, elas vão votar pra sair. Então nem tem como a gente garantir, porque a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, Sim. né? Elas podem ficar Cara, Cara, a única pessoa que exatamente. elas não superaram, que elas estão irritadas, é a Aline, né? Que coisa. Então eu acho que o Alface e o César deviam ficar de olho nisso, porque até hoje tem várias que tem bode da Aline, por causa, elas acusam a Aline de ter empurrado a Dânia pro sapato. E nem vem falar que não é, porque é. E elas falaram logo, eu não esqueço. E até hoje elas guardam isso, que a Aline foi a grande decepção, porque a relação delas com a Aline sempre foi essa. Esperar o momento que desse aquela coisa que elas poderiam usar contra. Cara, E é eu não isso, elas sabia estão disso. até hoje fazendo. Uhum. Vai Eu olhar. achava que era por causa que, Não, pelo que elas eu vi na minha falaram isso. timeline, que era por causa que a Aline tinha deixado a Amanda de lado, por causa da Sarah. É o que eu Para lia. elas, a Aline deixou a Amanda de lado por causa da Dânia e ficou empurrando a Também, foi Dânia também. pro sapato. Exatamente. Isso E aí. elas ficavam falando isso o tempo todo. Vai olhar agora das votações da Aline no Twitter, perto das votações dos outros, no perfil dela. A diferença. Elas não esquecem, elas não deixaram isso de lado, e elas usam isso até hoje. Porque até hoje a gente teve o irmão do sapato culpando, falando que tudo foi sabotagem. E várias que ficam fingindo hoje em dia na timeline que não shippavam, que não shippam, tudo shippando escondido, e também culpam. Todo mundo culpa, falando que foi sabotagem, foi. Com Como é que foi que certeza. eles falaram? Como que ele falou que foi armado, né? Ah, uma armação, uma coisa assim, que ela foi Marapuca, falavam, armada. né? Aí o Assim, irmão porque dele a hoje Globo O tava irmão muito dele hoje interessada. falou isso. É A isso que eu Globo falei. tava muito interessada em expulsar 2 camarotes, né? Não Não, é? e a Os dois Globo que eram foi lá, favoritos. Boninho foi lá, pegou a mão do sapato pra Pra prender a agarrar Dani, né? ela. Ai, gente, não dá. Elas, né, ainda por cima são burras. E voltando pra treta Alface Black, eu vou repetir a mesma frase que eu acho que eu falei semana passada. Sabe o que é o positivo disso tudo? Nenhum dos dois foi pro paredão se enfrentar. Escaparam todos dois. Um ficou imune porque foi líder, o outro ficou imune foi porque era anjo. Foi por quê? Embora todo o caos que esteja acontecendo no BBB desse ano, os deuses dos realities estão dizendo, olha aqui a oportunidade de vocês, ó, tem esses dois aqui pra vocês apreciarem. Toma Mas, aí gente, um posso falar pouquinho uma mais uma coisa? semana deles. Eu acho que eles, nessa parte, eles são duas antas. Porque tava muito na cara que era pra eles se juntarem, gente. Pelo amor de Deus, eles vão lá e brigam. Eles podiam ter brigado. Eles brigaram, não brigaram? Ok. Mas ia ser muito bom. Eu acho que o público ia gostar muito que eles brigassem muito e depois ter aquela redenção de uma amizade. Entendeu? Eu acho que ia servir muito pra eles, cara. Eu Mas acho que ia ser uma dupla imbatível. eu acho que nenhum dos dois quer Eles não querem aceitar o jogar em outro dupla também. como. Eu acho que nenhum dos Eles dois quer estão aceitar nessa o de, outro ai, como a quero jogar pessoa que sozinho. manda. Tipo, porque uma pessoa vai acabar sendo a que manda no grupo. É. Não tem que ficar tudo. Eu acho que nenhum dos dois vai querer aceitar que o outro seja.
Não Sim. sei, essa é a impressão. Depois de uma twist tão louca que aconteceu nessa semana, o paredão resultou em ser Bruna, né? Dr. Fred Nicásio, que foi a indicação do Alface, e Sara Aline. Dr. Fred, gente, deixou o Big Brother pela terceira vez, mas a terceira vez pela porta da frente, pros meios legais. É assim que importa uma trajetória de verdade. Né? Ele recebeu com. Porque eu via muita Com bem gente, menos inclusive. rejeição, hein? Inclusive pessoas que eu dei soft block, né? Nessa temporada, falando assim: eu vou ter orgulho de dar 80% dessa vez pra ele. Depois, assim, seu orgulho tá valendo nada, porque foi 51,14, né? Então, vamos lá com calma. E no paredão com mais de 195 milhões de votos, ou seja, foi menos votos do que a primeira eliminação, assim, por votação enorme do Dr. Fred, que foi com 222 milhões, né? Que foi ele, inclusive, contra a pessoa que foi expulsa por importunação. A Bruna teve 47,53% e a Sara, né, fez coadjuvante lá com seu 1,33%. Essa foi a menor porcentagem do Dr. Fred, como eu falei. A votação foi uma das maiores da temporada, se não me engano foi a segunda, agora é a segunda mais votada. Parabéns, Dr. Fred, conseguiu estar no top 2 eliminações, mas tudo perante a justiça de forma correta. E eu sempre tenho que falar isso, porque eu vou jogar na cara, porque eu torço por pessoas que, se forem praticar crimes, é depois do Big Brother, né, pelo visto, porque durante o Big Brother tá todo mundo limpo aí até agora. Todo mundo que eu torço, né? Até, eu acho, né? Eu não boto minha mão no fogo para as próximas 2 horas de Big Brother, que tem festa ainda. Mas aconteceu a eliminação do Dr. Fred. Era uma eliminação previsível, porque ele tinha hate não só das torcidas rivais, como dentro das próprias torcidas que do fundo do mar, né? Ele já estava dizendo assim, ele tá atrapalhando a Domi, não quero ele perto da Sara, e não sei o que. Ele acabou não tendo esse grande apoio, mas a Bruna também estava lá com seus porcentagens boas. E como vou puxar o Thiago primeiro, que o Thiago até falou isso, que foi, como ele falou em off, para falar de novo, né, Thiago, como você disse, que foi um embate de rejeições, né? Saiu quem era mais rejeitado entre os dois mais rejeitados da temporada, talvez, que estivessem até agora na casa. Sim, eu acho que nesse paredão diz muito sobre as rejeições de ambos quartos, sabe? A Bruna, independente dela ter agora a fanbase dela ter se escorado na torcida da Amanda, ainda acho que ela é a mais rejeitada disparada atualmente do lado do deserto. E o Fred. Mais que Larissa? Mais que Larissa. Mas a Larissa, ela tem mais fã do que a Bruna. Talvez. Entendeu? A Bruna não tem tanto fã igual a Larissa. É assim, até a porque Bruna tem 5 fãs, a Larissa tem Pode 7. falar. A diferença é essa, assim, né? Isso. E a Larissa ela tem sorte também por causa do casal, né? Que dá uma diferença gritante. Cara, mas assim, deixa eu só fazer um adendo aqui. Uhum. Não consigo entender. Eu nem consigo entender vários tipos de casal, mas esse em especial, porque eles parecem não estar nem aí um pro outro. Larissa e Fred. Cara, eu vou ser muito sincero. Falo isso porque já gostei delas. Mas eu achei que eu ia até chipar, mas, cara, não bateu. E olha que eu gostava muito mesmo da Larissa, cara. Larissa, Bruna, Guimê e Ricardo na época, desde o início, eram pessoas que eu gostava bastante. E eu achei que ia chipar, mas não consegui, gente. Eu não vi química assim não tem nada. chipar, não deu. Eu falei, cara, não é possível, eu tô gostando muito dela e eu não consigo chipar ela com uma pessoa que eu também gosto, entendeu? Falei, não é possível, tem alguma coisa errada, sabe? E hoje eu vejo, cara, eu estava certíssimo, não passei essa vergonha. O Thiago não tem sangue de caprichete. Não, É isso. Gente, não gente, tem. não. Isso que eu ia falar agora, vocês não estão entendendo. Eu joguei tanto caprichete nesse programa que eu termino tendo um top 2 de casal. Vitor, e aí, o que você achou da 45ª eliminação do Dr. Fred? A gente fala brincando porque a gente gosta do Dr. Fred, viu? Inclusive, um dia ele pode vir nesse podcast, porque para trazer o sol pro podcast também. Olha, pra mim não foi surpresa, porque já era esperado, né? Que ele ou o Bruno fosse sair. E como o Bruno tem a retaguarda da torcida completamente Escoração louca. Escorada. Da louca torcida da Amanda, então estava mais propício pro Dr. Fredão sair e por outros motivos que a gente sabe também. Que eu acho também que influenciou muito nessa eliminação dele foi que ele voltou e separou a casa de novo, que tava quase todo mundo se juntando, assim, não só ele, a Larissa também contribuiu muito para essa separação de novo de quartos, que já estava todo mundo meio que se unindo, né? Então tava todo mundo se dando bem e tal, e com a chegada dos dois, isso separou totalmente. Eu acho que o grande erro do Fredão foi ter se encolhido também
nessa terceira chance que ele teve, sabe? Porque ele tinha tanto material para montar um grupão bom, tinha tanta informação, porque ele ficou 21 dias fora, ele assistiu muita coisa. Mas eu acho Ele que ele tinha não prestou tanto atenção em nada. quê? Eu não sei se ele assistiu muito, não. Ele Mas ele não assistiu, tinha. gente, mas eu acho que ele tinha material do Instagram, porque ele comentava bastante. É, e ele Bastante participava mesmo. de Space no É, Twitter. Ele era bem ativo sobre o que estava Mas acontecendo no programa, sabe? uma coisa é você ser ativo pelo que você vê no Twitter, outra coisa é realmente ver o programa. Eu não mas, acho que cara, Sim, mas ele tinha então, eu argumento mas, espero. contra qualquer uma do deserto. Ele sabia Não, todos os tinha, vídeos. mas eu acho que ele não foi. Eu não sei se ele tinha essa percepção toda quanto as pessoas acham pelas coisas que ele falava. Ele falava muita coisa muito por alto. Pode ser E mas só isso. ele, independente disso, ele podia ter falado o que ele achava também. E ele não falou muita De... coisa, ele guardou muita coisa. e ele e a Larissa mentiram. É igual a Amanda. Eles falaram tanto que a Amanda tinha uma torcidinha de casal que fazia tudo que ela quer, mas eles não falaram que ela era a favorita. E todo mundo sabia que ela era sim favorita. Até Mas a, porque a Larissa não falou, não? não, falou que a Amanda Não. que ela tinha chances de voltar de vários paredões porque ela tinha uma torcida forte. Eles não deixaram claro que ela era a favorita, entendeu? Uhum. É igual no Big Brother 20, né? Ivy e Daniel, eles deixaram claro que a Marcela era a favorita, entendeu? Até porque ela foi pro paredão anos depois e não lembro o motivo também que ela foi pro paredão, mas caiu anos depois, sendo que mais 3 paredões antes, se ela fosse, ela já sairia, entendeu? Agora não, eles não deixaram claro. Se Uhum. perguntarem lá, eles não acham que a Amanda é favorita ainda. Entendeu? Eles acham que é a Domitila, mas não a Amanda. Entendeu? Então, eu Provavelmente. acho que ele guardou muita coisa. E faltou fazer o que ele fez quando ele foi no Caldeirão do Hulk. No Caldeirão, não. No Domingão do Hulk. Que era nomear devidamente as coisas, sabe? Porque assim, eu Sim. como público, como telespectador, eu acredito que grande parte do público também seja assim, que gosta do jogo falado, que eles falem as coisas que estão acontecendo, e não de falar por alto, de dar a entender alguma coisa, sabe? Então eu acho que todo mundo precisa ser muito explícito ali. E eu Ele, achei que ele ele até foi, falou, você lembra? sim, Ele mas falou ele isso falou com a do racismo. Sarah. Falou, mas tipo assim, falou como se fosse só lá fora. Ele sabia que as pessoas da casa estavam nomeando que só tinha, né, na casa de brancas, só tinha a Uhum, Bruna e a Amanda. E aqui fora elas são vistas como, querendo ou não, muitas pessoas chamam elas de racistas. E sim, ele não chegou lá e falou que elas são racistas, entendeu? exatamente. Esse é um Era dos Mas isso que a eu gente pontos acho. que queria. faltou falar. Então, mas eu acho que isso aí. Não, eu acho que vocês estão errados quanto a essa questão se que isso ia dar uma coisa Não, para se ele ele. Não falasse, ia. não ia dar bom. Não, isso aí é óbvio, Só aquela entendeu? questão, só dele falar que queria o pódio preto, que ele Preta. falou, já ali já teve um monte de gente falando de racismo reverso. Naquele dia no Instagram, as pessoas reclamaram muito dele, do que ele Mas isso falou. já foi Falaram que ele depois que ele tinha voltado já há algum Não, mas tempo. sabe como foi que ele na poderia mesma fazer? noite, Vitor. Ele falou na mesma noite que ele voltou, ele falou sobre isso. E eu lembro que fiquei acordada Não, nessa noite. foi na noite que ele voltou. Foi Ele na falou isso pra noite, Sarah. ele falou isso pra Sarah, e aí as pessoas começaram a acusar ele de A Sarah até chorou. segregação. Ali, naquele momento, já pra mim, já matou qualquer chance ali, porque as pessoas caíram em cima feio, falando que ele estava fazendo segregação, que ele estava fazendo Mas, racismo cara, reverso. mas Foi olha logo como que eu ali. também acho uma coisa. Eu acho que se ele falasse isso, já dava no mesmo, porque pra, querendo ou não, a pessoa colocar pautas, seja de racismo, de homofobia, de intolerância religiosa, vai ter a pessoa que vai falar que é mimimi. A gente vive num país que é preconceituoso. Então, Sim, independente se ele falar, vai ter gente falando. Entendeu? exato. É, ele sabe que a partir do momento que ele falou esse negócio de querer um pódio preto, ele sabe que isso aí ia ter gente É. falando. Entendeu? E eu acho que ele poderia ter falado de uma forma assim: meninas, vocês colocaram um peso em pessoas pretas que em vocês não viram da mesma forma, entendeu? E isso Sim. não foi visto bem lá fora. Ele não poderia ter falado nas 1000 palavras, porque aí ia encher o saco dele até não aguentar mais. Mas ele poderia ter explicado de um jeito
Bom, porque ele é inteligente, ele sabe bem como falar, sabe? Não é igual o Kay, Gustavo e Christian, que ele sabe, foi dito que foi racismo religioso, no caso não falaram que era intolerância religiosa, mas ele deu a certeza que era racismo religioso e as pessoas aplaudiram, porque foi muito na cara. Mas delas dava pra ele ter pelo menos deixado o recado deles pra elas duas, que querendo ou não, eram as duas brancas que estavam na casa e eram as duas que mais estavam sendo chamadas racistas. Era E é muito exatamente óbvio. Bruna e Amanda. E é muito óbvio que muita gente aqui fora não ia gostar disso, dizer que era mimimi, não sei o que e tal. Mas assim como tem muita gente que ia gostar e aplaudir, porque esse foi um dos motivos que fez ele voltar para casa. Exatamente. Do reencontro. Se ele não deixasse lá na casa do reencontro, ele foi super claro em todos os momentos. É isso, é racismo, você fez isso, você fez aquilo, não sei o quê. E quando ele entrou de volta no Big Brother, ele não fez tanto isso. E ele olha, deu uma apagada. Se ele falasse isso, eu acho que a crista da Bruna ia baixar muito. Mas muito mesmo. Porque eu acho que ela não ficou. Acho que ela se engrandeceu mais porque não falaram o que ela tem que ouvir, sabe? E eu falo isso porque gostei dela e na época eu não tava percebendo isso, sabe? E quando eu vi que as coisas estavam começando a passar do limite, tendo em qualquer argumentação dela, qualquer fala dela, tava me causando uma coisa estranha, sabe? Como você percebe e fala assim, cara, isso não tá normal. Isso não é uma coisa que eu quero gostar no participante. Não tá me fazendo bem ver isso, sabe? E era com pessoa que eu gostava, que era o Ricardo. Eu falei, cara, isso não é legal. Talvez se fosse uma pessoa... Pode falar. Elas apontando para as outras pessoas coisas que elas mesmas faziam, era praticamente o meme do Homem-Aranha. Um apontando para o outro, que está fazendo a mesma coisa. E não tem o mesmo peso, como a gente já falou várias vezes. E a Aline falou pra elas, sabe? Ali eu lembro que a Aline ainda falou assim, falei, meninas, tá tendo ela conversou com a Bruna, eu lembro, na área externa. Que a Bruna falou que, eu sei que eu tenho privilégios e tal. Tipo, falou e mesmo assim elas continuam numa autocrítica que elas não fazem. Foi por isso que me fez pegar um ranço enorme, cara. Eu realmente olho pra elas e tenho um ranço, uma repulsa enorme. Porque não é uma coisa que é normal, sabe? E aqui fora, as pessoas continuam passando pano falando que elas não fazem nada, que elas não erram. E, cara, elas erraram muito. E os erros dela, eu falo que não são nem erros, cara. Chegam a ser ter coisa pior, velho. Não é normal aquilo ali. E é aquilo, né? Quanto mais se destaca alguém no Big Brother, no lugar de a pessoa acentuar alguns erros, o povo é seletivo nesses erros. Como a gente falou agora dos erros de Alface Black, né, ainda agora. Quanto mais o Dr. Fred falasse isso das meninas, era mais fácil a Bruna ter virado uma das favoritas a ganhar 1 milhão, 2 milhões no caso, né? Eu acho que aconteceria isso. Porque eu acho que esse terceiro retorno dele ao Big Brother, eu acho que ele veio com a cabeça completamente diferente, porque no primeiro, assim, a primeira vez que ele entrou, claro, foi no primeiro dia do Big Brother. O segundo retorno dele foi porque ele assistiu coisas, né, cenas que ele botava o card da Globoplay e pegava. Essa terceira ele veio com informações de fora, e como o Thiago falou que ele é inteligente, ele sabia que coisas que ele falasse ali, não importasse se estivessem certas ou erradas, a maioria do público ia levar pro lado errado. Ele já entrou sabendo que não ganhava o Big Brother. Ele entrou, eu acho que ele já ficou surpreso e já ficou feliz em saber que entrou de volta, né, no Big Brother. Então, eu acho que pra ele já foi isso. Então, eu acho que ele viu de algum jeito que, pra mim, isso é percepção minha, critério tirado da minha mente, né? Fonte não precisa, tá aqui na minha cabeça, né? Mas, assim, eu acho que ele pensou da seguinte forma: eu não vou fazer essas coisas porque tudo que eu fizer aqui não vai só me prejudicar, como vai prejudicar todas as pessoas que estão ao meu lado, principalmente a Domitila. Porque a gente viu que o ódio e o hate pela Domitila em si deu uma aumentada significativa quando o Dr. Fred voltou. Né? O povo começou E ele tava fazendo a Domitila de escudo também. Ele tava fazendo Ele queria muito botar a Domitila e a Amanda num paredão juntas. Não, ele tava fazendo igual a Larissa, né? Querendo botar o dos outros e o dele junto. Não, e o pior que de tudo que Dr. Fred e Larissa... E de tudo que Dr. Fred e Larissa fizeram da volta deles, essa jogada de ocasionar o paredão Amanda e Domitila sem elas no meio é perfeita. Eu faria o mesmo. Tipo, se tem duas pessoas elas estão certas. Cara, eles estão certíssimos. Vou vocês aí. Por isso a Larissa, a Larissa sempre surta. Não, e o Fred, ele não esperava que tinha um Ricardo no meio maluco pra colocar ele não via ficar liso. O caminho. Igual a Larissa.
Porque a gente pode ver que a Larissa, enquanto a Larissa dizia a Amanda podia ir, a gente coloca a Amanda e a Amanda tira, mas a partir do momento que a Larissa começou a receber voto e ser indicada, gente, ela ficava se tremendo mais que a Bruna, e olha que a Bruna é um pincher. Né? Então, ela se tremia bem muito. A Larissa ficou extremamente nervosa quando viu que ela voltou a ser a opção de voto da casa, aí foi quando a conversa fez. A Domitila já foi pra paredão e voltou demais. Então tá bom de começar a pensar em outras pessoas, que foi quando o Dr. Fred, né, começou a ser cogitado, a ser votado, mas que o Dr. Fred pensou nisso, e ele fez uma coisa que dá muita raiva nas pessoas, que a gente reclama muito, que é a voz de Boa Noite Brito, né, Vitor? Aquela voz mansa dele. E eu acho sensacional, porque quanto assim, mais a pessoa tá irritada, mais ele fala calminho. porque ele conseguiu tirar a Aline do controle de uma forma... Ele deu aula de como tirar uma pessoa de reality show sem você levantar o tom de voz, porque quem levantou o tom de voz foi a Aline. Aí a Aline que foi taxada da agressiva depois, né, pelo público, porque o público não pode ver ninguém, né, gritar que é agressiva, menos a Bruna. A Bruna pode pegar um megafone e gritar ainda mais. Também, né? Larissa ontem podia gritar com o Black, mas o Black não podia falar que ela voltou da repescagem. Não mas aí... pessoa que pode gritar, não. A pessoa tem que ser preta pra ser considerada raivosa. E ele falando manso, ele viu que já matou qualquer possibilidade da camada chegar e falar, ele tá sendo agressivo. Né, assim, matou qualquer coisa, porque se ele aumentasse o tom de voz... Fácil, né? Nossa, é muito... A Tina, por muito menos, eu tenho que citar isso sempre, porque eu nunca vou me conformar com isso. A Tina, por muito menos, foi... Eu senti o olhar de maldade enquanto ela falava, e a Tina não falou nada demais, e o tom de voz de Tina estava de boas, né? Então, imagina a Dr. Fred falando isso. A primeira pessoa que falou isso da Tina foi o próprio cara de sapato do próprio grupo dela, gente. Isso foi um absurdo. E, tipo, ele falou isso no jogo da discórdia. Pro Brasil inteiro, pros adversários dela, pra ter uma visão dela como agressiva, velho. Aquilo ali foi um absurdo pra mim. E, sinceramente, eu culpo ele até hoje pela eliminação dela. Ela, pra mim, não saiu. Ao contrário dele, né? Ao contrário da ele e das desertas que culpavam o Alface pela eliminação de praticamente todo mundo da casa, né? Não, ele colocou eu nunca esqueci preto pela eliminação da preta. Eu nunca esqueci disso, nunca vou esquecer. Ali, ele mostrou uma face pior do que racista. Eu já... Pra mim, ele mostrou uma frase, um lado dele que ele começou a ser bem racista. Ali ele mostrou que vai além de uma cara de sapato, né, gente? Sim. Antes de passar pro próximo tópico, falta a Laura aí, Laura, dizer o que você achou da eliminação do Dr. Fred, porque a gente tem mais ainda destaques da semana, não se preocupe, gente, que vai ter destaque da semana, os últimos do ano, e a gente vai falar ainda do paredão que tá rolando, né? Porque enquanto a gente tá falando, tem gente que não trabalha votando no G-Show. Vai, Laura, fale da eliminação do Dr. Fred. Então, meu comentário, então, já que a gente já falou bastante sobre essas questões de jogo, de erros, etc., eu vou fazer só um comentário geral no sentido de que daqui a meses, quando a gente lembrar desse Big Brother, a gente vai lembrar do Dr. Fred, que marcou, fez vários momentos essenciais, e inclusive tem um que eu gosto muito, que eu acho que não é todo mundo que usa, mas eu uso bastante, que é quando você fala, é mole, Marvila. Eu amo isso. Eu amo esse vídeo. Toda vez que ele fala, é mole, Marvila. É muito bom, né? Eu acho que o Fred, os erros e acertos dele, ele acabou marcando o Big Brother e trazendo bons momentos, bons memes, foram os únicos memes assim que a gente teve realmente. E momentos que a gente usa, né, vídeos e tal, que para uma temporada tão vazia, acabou marcando bastante. Ele foi um personagem muito importante para o programa. Vai ser um dos 1000 vezes eliminado, 1000 vezes voltaria. Isso. E junto com o Alface, com o Black, vão ser pessoas que vão ser lembradas, que vão ter momentos lembrados. Porque essa é a questão, né? Quem é lembrado, quem permanece. Quem daqui a um ano as pessoas vão usar meme. Eu sinto que dele é capaz de usar ainda, o que é raro. E falo mais. Daqui a um ano, ou até menos, 6 meses, assim, vai começar a ter virais da Amanda, da Bruna, do cara de sapato, da própria Larissa, sendo totalmente escrotos. E vai ter gente que vai fingir que nunca torceu. Isso acontece. Vai fazer a muda. Mas antes da continuidade, só quero fazer aquela publi rápida do nosso próprio podcast, dizer que estamos nas principais plataformas de áudio, como Spotify, Deezer, Apple Podcast, Amazon Music, entre outros. Nos deem 5 estrelas toda quinta-feira falando do Big Brother, ainda enquanto o Big Brother está no ar. E aproveite também para ouvir o último episódio do Masked Singer 2023, que a gente falou da final, inclusive com o Vitor. O Vitor estava lá, participou da temporada inteira com a gente, ele comentou a vitória da Flyslane, dizendo, tá vendo? Se você for uma pessoa que pode ser cancelada de maneira moderada no Big Brother, vai pro Masked Singer, quem sabe você não ganha.
A Flyslane tá aí de prova. Né? Então vão lá ouvir, dá stream pra gente, dá like. Se você for Doc Shoes, como sempre falo, pelo amor de Deus, não derruba esse podcast. Entra de boas. A gente tá falando a verdade, vai derrubar a gente por falar a verdade? Doc Não vai. Shoes, não sejam loucas. Não, que nem eu falei que nem semana passada, 1 hora de podcast, se um Doc Shoes chegou até aqui é porque no fundo gosta da gente. Né? Porque se As chegou Doc nesse Shoes, momento. Doc Shoes não são loucas, são burras. Faz sentido. Eu acho que burras é até um elogio. Seria coisas piores, tudo bem. Não, pra serem burras, elas vão ter que ser muito mais inteligentes, né? Então, assim, tem que ter um grau a mais, né? É um nível a mais. Mas vamos lá, gente, que na terça-feira teve a eliminação e começou uma semana turbo que condiz ainda com esse podcast que vai até as quartas, né? Que a gente apura tudo até a quarta. Que, mais uma vez, teve uma disputa emocionante, porque foi uma pessoa de cada lado, né? Amanda versus Sarah Aline. A Sarah venceu a liderança, todo mundo tá dizendo, a gente vai se livrar de alguém, mas sendo que a Sarah fez uma coisa que a gente não critica. Indicou a Amanda porque não teve muitas respostas. E eu digo mais uma vez, quem tá dentro da casa jamais pensa que aquela garota é favorita. Por fazer Sim, o quê? gente, eu não entendi Não as pessoas tem, criticando não o tem voto porquê. dela. Eu só fico triste porque a Amanda no paredão mobiliza a torcida dela a votar e dá ruim pra quem eu gosto. Isso aí é complicado mesmo. Porque assim, resultou no paredão Aline, Amanda e Cesar Black, que é justamente a única configuração de paredão que daria ruim pro Black. Porque o Black voltaria a gente de qualquer outro paredão. Ele tinha como ser figurante em outro paredão. Porque ele estava bem aceito, bem quisto. Mas ainda pode acontecer de tudo um pouco. Então, como a gente não sabe, quando esse podcast sair na quinta, o paredão vai ser na quinta noite. Então, até a semana que vem, tudo que a gente falar aqui vai ficar quase que valendo. Mas eu quero saber só a opinião de cada um também, de quem vai sair. Quero começar aí. Ei, Vitor, nesse paredão, como você acha que está a cabeça do público que vota, né? Não é o público que assiste, é o público que vota. E quem você acha que sai? Então, eu acho que o público que vota é composto principalmente pelas desocupadas da torcida da Amanda e do resquício do cara de sapato. Eles, obviamente, vão eliminar alguém. Correto. Aí eu fico realmente na dúvida se sai a Aline ou se sai Black, por quê? Será que elas vão realmente eliminar alguém do fundo do mar, que é um adversário direto? Ou se elas ainda são mais rancorosas que a Maroca e vão tirar a Aline porque a Aline empurrou a Dânia pro cara de sapato. Então, e assim, eu vou aproveitar para falar sobre a Aline também. Porque a Aline, ela... A última vez que estivemos juntos aqui e falamos sobre a Aline, só vou dizer isso. Rendeu. Aguarde. Rendeu bastante. A mesma formação, por incrível que pareça. E eu e o Vitor vamos brigar hoje, então pode falar. A Aline, ela tá se vendo numa situação de, sei lá, me caguei todo e não sei me limpar, agora só me resta rolar no cocô. Porque eu achei que ela foi completamente ingrata com a Sarah por todas as conversas Então a gente não vai brigar, não. e extremamente fundamentais que elas tiveram durante a temporada. Porque mesmo a Sarah tendo as prioridades dela e tal, ela nunca deixou de acolher a Aline quando ela precisou. Então, mesmo já tendo votado na Aline, antes, por causa de grupo e tal, ela sempre teve disposta ou disponível para a Aline conversar sobre qualquer coisa e tal. E agora, depois que a Larissa voltou e colocou o deserto como os maiorais do jogo, a Aline entrou totalmente na dela e deixou a Sarah completamente de lado. Então, eu acho que o que mais me decepcionou na Aline, nessa trajetória dela no programa, foi essa ingratidão. Obviamente, quando ela entrou, ela deixou uma expectativa muito grande, colocando o vídeo no Instagram sobre a união e a força das mulheres pretas e tal. Mas a conduta dela no programa não foi exatamente assim. Por mais que ela perceba ou tenha percebido algumas coisas, ela não conseguiu ir para frente. Ela realmente foi omissa em muitas situações. Que a Sarah ainda tentou alertar em conversa com a Domitila também. Parecia que ela ia, mas não foi. Então, dependendo do nível de rancor das Doc Shoes, pode ser que a Aline seja eliminada sim. Não, e sabe o que eu acho? É que assim, a gente sabe que recentemente o perfil da Amanda foi derrubado, né? E tem levantaram aquela questão se o perfil dela foi derrubado por causa das quantidades de menções que recebia, ou se teve
teve boots, né, envolvidos na situação. Ficaram uns questionamentos na timeline. Ai, E gente, eu não sei o que achar, assim, oficialmente, porque depois que eu fecho o Twitter, esse assunto pra mim não existe, né? Então, basicamente, só comenta. Ai, então eu vou comentar rapidinho. Eu acho que isso é ridículo. A torcida do deserto mal consegue voto, vai derrubar um perfil. Do Acho fundo do meio mar, no caso, né? difícil. A torcida do fundo do mar não derruba. Mas Acho meio o difícil. que eu acho curioso, né, disso tudo é porque, assim, a gente sabe que quando pessoas favoritas ao prêmio do Big Brother estão no paredão sem chances nenhuma de ser eliminada, o público não vota com aquele empenho, né? Eu não vejo a pessoa se mobilizar e dizer, nossa, eu acho que a única pessoa que fez isso de favoritos, mas as únicas duas pessoas, né, da nova era atual que fazia isso era a Juliette e o Pãozinho, né? Eram os únicos que não Sim. estavam no paredão, mas se a torcida dizia, eu vou entrar pro ataque, a torcida entrava e conseguiu o resultado que queria. A gente não pode negar isso das duas torcidas, que os cactos e os pães, eles davam um nome na votação. Tipo, quem eles queriam tirar, eles tiravam. Bastava eles estarem dispostos a entrar no E eu G-Show. acho que eles não era nem só a torcida, cara. Eu acho que eles também tinham público. Então acho que o público entrava nas E doideiras, entrava na sabe? onda. Então, isso que pra mim pode fazer resultar na eliminação da Aline. Porque pode ter gente por baixo dos panos votando nela, né? Tá postando voto que tá votando no Black, mas no fundo tá no G-Show entrando e votando na Aline. Nem só por essas questões de falar da Dani e do Sapato, mas por questão de dizer de que, gente, pensem, se elas não forem 100% burras, pensem naquela coisa, tipo, estrategicamente falando, é melhor a Amanda chegar sozinha com todos os outros adversários no fundo do mar na final. Porque vai ser todos os votos só pra ela. Se a Amanda chega com uma Larissa da vida ou com a Aline, talvez, não tô dizendo que a Amanda perca, mas estimula outras pessoas a dizer, por que não dar essa vitória pra Larissa e pra Aline? Né? Então, gera aquela dúvida, né? Gera aquela coisa, e a torcida da Amanda mostrou que é boa de voto, porém depende, né? Eu ainda fico surpreso com aquela porcentagem dela não ter sido tão alta no paredão pra salvar. Cara, Assim, mas que o poderia que ser me maior. entristece mesmo é saber que tem muita possibilidade de não ter ninguém do outro grupo na final. Eu Saber acho que tem a pô, chance, porque eu não duvido o Boninho fazer o paredão da semifinal de voto pra ficar de novo, porque ele já cantou a bola uma vez, né? Pra ela vir de novo. mas Boninho jamais colocaria uma votação pra ficar pra beneficiar a Domitila ou César. Mas Ou Ricardo Mas Assaro. ele pode fazer isso Duvido. não pra beneficiar os dois, porque eu acho que os dois na final não ganham. Mas pra dizer, deixar a final um pouco equilibrada no sentido de ter os dois públicos frenéticos, engajando nas redes sociais, tipo citando o programa, falando de BBB, falando tudo, Olha, porque eu ia ser isso. concordaria se ele não tivesse feito isso no 21 com o Gil, né? Ele deixou uma final confortável demais até pro Juliette ganhar. Então, eu acho que ele não tá. Eu acho que ele já chutou o balde, pra ser bem sincero. Eu acho que o Boninho já não liga mais pro que aconteceu nessa edição. Ele só quer realmente as meninas na final. Ele quer, pra mim, ele quer o top 4 cenas das Desérticas. Nossa, Principalmente com a Bruna, isso tudo porque ele teve que remover o favorito dele, né? Aí ele tá fazendo ele pagar que é o mais caro. Sapato. Com certeza. Mas assim, desse paredão, então, na teoria o Black sairia porque não tem muita gente por ele e a gente sabe que o fundo do mar em si não se une tanto ao ponto de ter tanto engajamento de votos, por mais que a Bruna tenha Mas tido você muitos votos. acredita que eu acho que tem Mas uma tem possibilidade chances. dele ficar? Eu Eu, vejo não, ele. eu vejo com chance. Eu apostaria na eliminação dele. Eu vou apostar na eliminação dele. Não, Mas eu também vejo que tem apostaria, chance. mas eu Gente, vejo. pra mim, a eliminação da Aline seria até mais interessante porque eu queria ver a cara do Alface vendo o Black voltando de um paredão. do paredão. Como seria a Cara, reação. eu amaria, E finalmente mano, de o verdade. deserto. E ver o deserto em si lidando com a situação de que a Aline saiu. Assim, né? Assim, com uma situação de que elas não são essas Sim. invencíveis todas. Então, tem vários fatores. Mas pra mim, a eliminação ideal seria a Amanda, né? Mas como a gente não consegue Sim. eliminar. Quando o Big Brother só tem uma pessoa favorita, que é a única torcida que tá votando, é impossível eliminar a Amanda. Então a gente tem que se contentar. Desse paredão que tá acontecendo, a edição foi ao ar com a gente gravando o podcast. Então também é uma coisa decisiva de como a edição tá conduzindo a formação desse paredão. Porque se a edição focar muito nas condições que o Black ficou quando foi pro quarto, pode dar bom pra ele, né? Assim, podem engajar algumas pessoas se a votação realmente estiver apertada, e tal. Aconselho, porque, por exemplo, a votação da Bruna ontem, se fosse um programa longo inteiro, talvez a porcentagem poderia ter sido até ainda menor, tipo 50, alguma coisa pro Dr. Fred. Né? Então tem umas questões de que, como a edição está trabalhando e trabalhou e vai trabalhar amanhã, esse resultado, porque é um paredão atípico, que é um paredão que acontece de terça, quarta e quinta, que é meio de semana ainda por cima, né? Não tem aquele domingo, que já é madrugada também, que não me importa, mas é um paredão com dia atípico que as pessoas têm que trabalhar, algumas, nesse horário. Mas vai trazer para Laura, para depois ir para o Thiago. Laura, quem você acha que sai e por quê?
Eu acho que vai sair o Black, porque nada bom acontece na minha vida, nesse Big Brother. Então, assim, tudo que eu quero acontece o oposto. Então, eu acho que vai continuar acontecendo isso. Nada que eu gosto rola. Mas eu quero só aproveitar, eu não vou brigar mais com o Vitor, porque eu concordo com o que ele falou sobre a Aline da decepção. Cara, depois que a conversa dela com a Sarah, que é uma das conversas mais legais que a gente teve, eu achei assim, pô, muito legal isso, né? Da parte dela falar tudo. E tudo que ela fez depois foi assim, muito decepcionante, de uma forma que é difícil expressar. Eu acho que o que ela fez com a Sarah foi muito feio, sabe? É isso. Gente, só pra dar um adendo aqui, está rolando um barraco no pay-per-view. Não, então, eu ia falar assim, eu achei que era Bruna edição. chamando Black de machista. Black mandando Não, porque- ela respeitar ele, a Aline gritando, ela apontando o dedo, como ela adora apontar um Gente, dedo pra uma pessoa preta, é óbvio, né? E muito, falar que mas ele que sabe tá o que eu sendo ia falar agressivo. agora? A Olha, minha mãe tá vendo pay-per-view, minha mãe assiste muito pay-per-view. E eu comecei a ouvir uma gritaria, eu achei que era na eu edição, tô achando mostrando que é na a de edição, né? ontem. E eu tô ouvindo agora que não é Aí eu isso, falei, pelo amor gente, de que roupa é essa que eles estão usando que eu não vi ontem de madrugada? E é de hoje, da festa. Eita, minutos antes de a Ivete Sangalo entrar, a treta rolando. E vai rolar a treta, vai rolar. Mas, aproveitando os ganchos aqui. Vai, Thiago, faça a sua aposta, que a gente tem destaque daqui a pouco para dar também. E a gente vai exaltar Tá. pessoas daqui a Deus. Meu pouco. Deus, já tá horas esse A gente tá com a língua pra Puxa falar. afiado. forte. Então, gente, eu acho que o Black sai por causa da torcida e tal. Mas eu vejo uma chance dele realmente ficando. Pelo por ele ser o queridinho da semana. Sabe? Eu acho que tem um pouco de chance de ser muito apertado, de ser tipo o paredão da Ariane com a Hannah. Eu vejo um paredão assim, esse paredão, sabe? Mariana. Ah, Eu lembro. vejo assim, de Até. porcentagens pequenas, super, de Boninho, né? Decidir para eliminar o Black na hora, que sabemos que ele vai querer parar a votação na hora para eliminar quem ele quer. Mas eu acho que fica nisso, sabe? Eu acho que o Black pode ser eliminado por isso. Ou, se ele quiser dar uma movimentação no jogo, a partir dessa briga agora, talvez eu acho que o público possa ficar mais do lado do Black. Porque como a Aline, que tá no paredão, se meteu na briga e tá lá gritando com ele, pode ser que isso prejudique ela. Eu queria saber por que aconteceu a briga, né? Tem isso também. Cara, ontem eu também não entendi o que aconteceu. Do nada ele já tava gritando, entendeu? Mas a briga acontece com aquilo que a gente falou. As desertas agora escolhem um alvo e vão massacrar esse alvo até ele ser eliminado, né? Elas viram que funcionou em algumas semanas e é uma tática que elas têm, que é uma tática covarde, porque elas são covardes, porque elas não enfrentam quem realmente deveria enfrentar. Tá, que eu agradeço, até por parte, porque até hoje Domitila tá na competição, né? Minha favorita, mas, né? Isso que acontece. Vamos passar por destaque da semana, que é os últimos destaques da temporada, gente. Toda semana a gente escolhe um membro. Toda semana os membros do podcast escolhem um participante para destacar por motivos positivos ou negativos, e essa semana é a última. O ranking da semana não tem mais, porque a semana é semana turbo e não tem mais como a gente ranquear pessoas que saíram vão sair na quarta e contar até uma quarta que vem. Então não tem mais condições de ficar ranqueando as pessoas assim. Mas o destaque a gente vai dar, e eu quero começar pelos convidados. Vamos lá, Vitor. Para você, quem merece ser o nosso último destaque da semana do BBB 23 e por quê? O último destaque da semana do BBB 23, para mim, é César Black. Por toda a movimentação que ele fez nessa casa, nessa última semana. A troca de quarto. Sim, porque ele fez o VT dele. Se era para ele ser destaque, então vamos fazer alguma coisa. Vamos trocar de quarto, vamos fazer VT, vamos brigar, vamos incomodar, vamos fazer tudo. E realmente ele está sendo o centro das atenções. Então, para mim, não tem. Aliás, ganhou o anjo, que era um anjo quase que com poder supremo, né? Que ganha um carro, indica a gente paredão. Então, para mim, ele foi o destaque dessa semana. E o destaque negativo, para mim, do programa inteiro, é a torcida Doc Shoes. Eita, e você, Parabéns. Thiago? Vai surpreender a gente com o seu destaque da semana ou não? Ai, gente, olha só. Tô pra pensar, hein? Mas eu tô entre o César e o Ricardo. Eu acho que o César, ele movimentou bastante semana. Antigamente eu não achava que ele seria esse personagem todo, sabe? Eu acho que ele não achava ele um personagem importante pro Big Brother, essa que é a verdade. Eu acho que ele veio crescendo ao longo do tempo
E a semana, mesmo não concordando com as atitudes dele, eu acho que ele sim teve um destaque. Porém, eu não consigo não dar mais esse destaque pro Ricardo, exatamente por ele eliminar quem ele queria, que é o Fred. E ele não iria pro paredão tão cedo, essa que é a verdade, se não fosse pela Aline. E ele conseguiu, cara, contorcer esse jogo todo para colocar o Fred, saiu da mira das meninas, mesmo brigando com elas, entendeu? Ele ficou numa posição que ninguém vota nele sem ser o César, entendeu? E mesmo assim, ele brigou com o César, teve a treta dele com o Fred Nicásio, teve essa parte das 4 meninas querer aquela cariação na sala para expor ele, mesmo assim, no final de tudo. Ele conseguiu sair dessa briga bem com elas, entendeu? Então acho que não vejo motivo dele não ter sido novamente o destaque. Mas aqui parece que é até um loop de falar que é ele, mas dessa semana eu realmente acho que ele foi o destaque. Das outras, da semana passada eu acho que foi o próprio Domitila, acho que foi, semana passada acho que foi ela, se eu não me engano. Mas, cara, é impressionante. Sempre quando vocês me chamam aqui, eu realmente acho, sem clubismo, que o Ricardo é o destaque da semana. Mas é isso. Laura? Então, eu pensei muito sobre esse assunto. Eu não sei quem falava, vou escolher o Roku Black para poder dar uma. para poder te irritar. Mentira. Eu acho que tem que ser entre Ricardo e César. Eu pensei, semana passada que eu botei a Sara, né? Eu acho que no momento eles estão dando os grandes jogadas e grandes momentos assim do jogo. Eu ia dar um destaque negativo para a Aline, porque eu estou muito irritada, mas eu vou escolher um destaque positivo e vou dar para o Black também pela idiotice total do quarto, porque eu acho, e pela situação toda dele com o Ricardo, que eu acho que é uma coisa que cria emoção, cria, sabe, bons momentos para a gente assistindo no programa, me diverte. E é isso que eu quero do Big Brother, uma briga que é boa de assistir, assim, então vou escolher o Black e o novo machista, agora também que arrumou uma briga agora, pelo que eu vi, a Bruna chamou ele de machista, então é isso, né? Apoiando machismos contra o feminismo, eu aqui em 2023. Brigas Virei leves e machista. sem crimes. Eu virei machista, tô descobrindo isso, gente. Quem diria, Rich? Quem diria? Os plot twists não Eu podem não. acontecer nesse podcast. Eu tinha pensado assim. Eu tinha pensado, gente, se só escolherem um Black, quando chegar na minha vez, que sou o último, eu vou escolher o Alface. Se só escolherem o Alface, quando chegar na minha vez, eu vou escolher o Black. Porque eu acho que, pela primeira vez na história dos destaques da semana, quando a gente fala que vai trazer alguém por destaque positivo ou destaque negativo, a gente consegue trazer Black e Alface por destaques positivos e negativos na mesma semana. Eu acho isso surreal. Eu acho isso tão reality show raiz e tão pessoas de verdade no reality show, sabe? Que pessoas que erram e que acertam, e conseguem trazer as duas pelos erros e pelos acertos. Pessoas reais, né, Rich? Pessoas reais que infelizmente não são tão reais assim, né? Porque falam bem. Mas trazendo esse plot de falar bem, eu vou trazer minha terceira opção, que eu não podia ficar sem trazer essa pessoa, que talvez ela seja eliminada essa semana, porque se não for ela vai ser a Domitila, mas eu tenho que trazer a Sara, porque ela é uma das pessoas que tem melhor oratória da história do Big Brother Brasil, porque o jogo da discórdia dela na segunda, gente, foi um deleite. Foi Finalista sensacional. moral. Ali foi, gente. Ela, quando escolheu a Aline e a Bruna, nossa, eu acho que a Bruna se cagou toda na hora que ela viu que a Sara ia dar emoji pra ela. Porque a Sara fala bem. A Sara consegue se expressar, né? Mas segundo a Amanda, a Sara é de outra realidade, de vivência com a Bruna, ou coisa assim, que elas querem pessoas reais. Digo, gente, pessoas reais também fazem faculdade, viu, Amanda? Inclusive você fez, Amanda, faculdade, então também, vamos lá. Mas a Sara se expressa bem, ela tem ótima oratória, ela conseguiu pontuar muito bem as pessoas e sem atacar nenhuma pessoa a nível pessoal, coisas que outras pessoas adversárias dela fazem direto. Então ela pega em questões do jogo, ela pontua bem, e eu acho que os emojis que ela deu foram muito correspondentes. Quando ela deu o coração partido, se eu não me engano, pra Aline foi o coração partido, foi muito condizente, porque a Aline foi quem votou na Sara primeiro, né? Depois de tudo que elas tiveram. Depois de tudo. Então, mostrou que a Aline sim botou o jogo em primeiro lugar.
do que tudo. Porque a Aline podia bater o pé, não vou votar na Sarah agora, não voto em outra pessoa. Mas a Aline também sabia que se fizesse isso, as outras anjas também não gostariam. Mas eu acho que a Sarah merece também aparecer aqui nesse destaque, porque ela é ótima, ela merece mais reconhecimento. A Sarah é melhor do que a edição mostra e do que as pessoas são tão cegas por outras torcidas que não valorizam ela. Foi uma coisa que eu falei na semana passada, que se eu não me engano eu trouxe ela também. Ou trouxe o Black, ou trouxe alguma coisa. Mas não sei quem eu trouxe, eu sei que você elogia a Sarah aqui 3 semanas já. Mas ele se merece, eu acho que é um top 3 interessante de destaques da semana final, mas sem sombra de dúvida pra mim, destaque é Sarah, mas com Alface e Black vindo por acertos e erros, é sensacional. Como o Vitor falou, por tudo que o Black fez, por exemplo, por tudo que ele fez, realmente, tem erro e tem acerto no que ele fez. Então, ele também merecia, e o Alface também errou e acertou muito. O Alface, eu acho engraçado que isso da treta dele, porque assim, o Black, de certa forma, errou quando virou as costas para as pessoas que estavam do lado dele, né? Mas aí o Alface acertou em indicar o Black, que mostrou que o Black tava naquele lugar. Aí depois o Black acertou em botar as pessoas que ele acha que são fracas, e depois o Alface errou em não querer indicar outra pessoa. Então, ficou uma coisa muito louca. Ficou o tempo inocentou e culpabilizou os dois muito rápido, né? Então, ficou muito dinâmico com eles dois, o que torna o jogo de hoje cada vez melhor, que se o Black ficar, eu torço pra, como não tem chance do Alface e o Black chegarem na final, acontecer um paredão com os dois, que a gente merece esse confronto final, né, dos carecas, a gente merece ver quem vai levar melhor, porque tem chances, porque, por exemplo, se for Black, Alface e Bruna, tem chance dos dois voltarem do paredão, então, assim, o que seria ainda mais surreal. Pior que eu acho, também. Ia ser Mas maravilhoso! Ia ser A maravilhoso. minha única tristeza, dessa dupla não estar junta, é que eles até hoje não cantaram a música do Bonde dos Carecas. Eu não vou cantar a letra aqui, mas quem é do Rio de Janeiro sabe. Mas, gente, eu ia amar demais, mano, se o Black voltasse, porque por conhecer a cara de pau dos dois, eu acho que eles iam esquecer toda a briga deles dessa semana e eles iam virar melhores amigos. E o público, eu acho que realmente o público ia comprar essa amizade deles, sabe? E eu via muito potencial. Muito, cara. Cara, a própria edição fez um VT dos dois, velho. Não, os dois são divertidos, são queridos, eu acho. Sim, na minha eu acho que o Black tá mais que o Alface por essa semana. Mas eu acho que sim, se rolasse um paredão entre os dois mais uma desértica, eu acho que teria muita chance de uma delas sair sem ser a Amanda. Eu também acho. Não, Larissa e Bruna, Amanda, gente. Eu acho que dá pra eliminar a Larissa e a Bruna tranquilamente contra a César e Ricardo. Larissa, Bruna, gente, Aline, imagina, mas a Amanda não. Imagina a cara deles mesmos vendo que o embate... Porque quando... Eu acho que todo mundo que tivesse esse paredão com o Black e com a Face ia dizer, nossa, eu tô tão salvo, porque, né, vai ser acerto de contas dos dois. Aí pegar essa terceira pessoa que não tava envolvida com os dois, ia ser muito engraçado. Assim, mas, engraçado mano, se for uma Bruna, coisa viu? que eu ia rir, imagina um paredão deles dois. Aí vai lá, a terceira pessoa sai. Ao invés de eles acharem que é pra se juntar no jogo, mano, eles iam entender que é pra eles continuar se matando, cara. Isso que ia me irritar demais. Imagina, eles já assim que acabar no paredão. Nossa, mas você é aquilo, você é aquilo. Eu falei, gente, chega. Acaba isso ia acontecer, ia me irritar mais assim. Mas é isso que acontece. Tudo que a gente pede pra acontecer acontece de forma contrária. Então tem que pedir pra eles ficarem amigos. Tem que pedir pra eles virarem rivais, no caso, que eles vão virar amigos. E só pra eu falar de forma bem rápida a notícia aqui essa semana que o Big Brother não vai ter o dia 101. Eu digo, claro, imagina o Dr. Fred chegando aí o Dr. Fred ia falar tudo o que queria, porque, né, não tem mais eliminação. Não, ele falou. O assunto ia ficar sensacional. Na Maria Braga, né, e na eliminação. Ele simplesmente está falando. Ele falou da Kay, da porcentagem da Kay, então imagina o dia 101 acontecendo, né, que teria a participação do cara de sapato, do Guimê e do Bruno Gaga. Então, mais ainda. As pessoas a falarem o que a Amanda fez. Não, eu acho sensacional quando ele fala no vídeo, me cite 3 coisas que a Amanda fez. Não, me cite só uma. É muito bom. Ele provoca... Sabe o que eu acho isso bom? Porque ele tira o foco das Doc Shoes que estão votando com essas provocações. Eu acho sensacional. Ele vai aloprar muito na cabeça delas até a final. E vai ser sensacional. Porque aí o povo diz, ele só sabe falar disso. Eu digo, gente, pelo menos se contentem que é um enredo aqui fora pra favoritas de vocês. Porque não tem enredo faz tempo ela. Eu gosto de falar disso mesmo. Me interessa muito esse assunto de shippers, porque eu acho uma coisa completamente maluca, sem sentido, sem coisa. Então eu tenho prazer de falar dessas coisas mesmo. Eu tenho mesmo. Falo mesmo, adoro.
por mim, mande mais coisas. Tipo, passei, pergunta. Laura, semana passada você passou o seu tempo ouvindo o Space Busquei? Passei. E se fizer um Space Doc Shoes, ouvirei também. É isso. Gente, Não, foi um ouvinte que a falou pra Amanda- gente que a gente se colocou em situação insalubre por ter ouvido o Space Goose Cake pra trazer o conteúdo no Me podcast. coloquei. a Amanda, ela é mais lembrada pela torcida dela do que pela própria participação no programa. Mas é isso, quero agradecer ao Vitor e ao Thiago. Eu acho que esse provavelmente não vai ser o maior episódio da temporada, mas sem sombra de dúvidas, tá no top 2 ou top 3, porque a gente hablou muito aqui. Foi bom, deu até sede, porque eu bebi muita água aqui, eu até vi que o copo secou de vez. Mas, né, foi muito textão, deu sede. Mas como diz o Vitor, é sobre isso, e tá tudo bem ou tá tudo merda, né, Vitor? Mas tá tudo aí. É, Muito obrigado, viu, Vitor e Thiago, e vocês vão voltar aqui mais vezes. Seja pra De falar nada, de Big gente. Brother, de No Limite, sei lá, Ô, do que Glória. seja. estamos aqui. Mas é isso. Quero mandar beijos pra minha Meus amiga Laura. amigos. Dizer que quem quiser seguir a gente nas redes sociais é Twitter, é o @extrapodcastbr, enquanto o Twitter ainda existe. E o Instagram é @extrapodcast. O e-mail para contato é extrapodcast@gmail.com. Inclusive, mandem temas pra gente de assuntos sem ser relacionados ao mundo dos reality shows, porque o Big Brother tá perto de acabar, o Extra Off vai voltar para algumas semanas, de tempos em tempos ter assuntos off pra gente comentar. Então é isso, vamos ver episódios sobre Masked, como falei, e toda quinta-feira ainda tem episódio sobre Big Brother. E até semana que vem. E tchau! Tchau. Tchau, gente. Tchau.